Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, iremos aqui verificar a parte 4 ainda de dados da mineração no Brasil. Iremos verificar a questão da CEFEM. O que é a CEFEM? A CEFEM é o imposto cobrado sobre a exploração mineral, nada mais do que isso. Então é compensação financeira por extração mineral. Então a gente tem aqui a evolução da CEFEM, segundo os dados da ANM, a evolução da CEFEM de 2015, do primeiro semestre de 2015 até o segundo semestre de 2019. Como vocês podem ver, a evolução, semestre a semestre, ela se mantém. E podemos afirmar também que nos próximos, ainda não saíram os dados, mas no próximo ano, principalmente 2020, né, os dados ainda não foram publicados, mas o ano já se encerrou, também teve um crescimento significativo. Importante entender também dentro da CEFEM que na CEFEM a gente tem uma distribuição. Como que ocorre essa distribuição? Essa distribuição ela ocorre da seguinte forma: você tem 10% fica para a União, 15% para os distritos e estados onde ocorre a produção, 15% para o distrito e município quando afetados pela atividade de mineração e produção não ocorre em seus territórios, e 60% para o distrito federal e o município onde ocorre a produção. Então, a gente tem aqui, dentro da parte da União, certo percentual da CEFEM vai para alguns órgãos. O IBAMA, 0,2%, 1%. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 1,8%. O Centro de Tecnologia Mineral, 7%. A Agência Nacional de Mineração, que é a ANM que faz a fiscalização. Então, essa lei ela foi efetivada em 2018 por meio de decreto. Então, antes as alíquotas eram diferentes. Agora, a partir dessa lei de 2018, a gente tem novas alíquotas e o que mudou mais foi a questão da inclusão aqui da participação de distrito e os municípios afetados. Então, antes eles não tinham nenhuma participação em relação à CEFEM. A fonte aqui dessa imagem aqui, desses dados, é o IBRAM, elaborado aí pela Presidência da República, a Casa Civil. Vamos lá. Então, entendendo um pouquinho aí da CEFEM, a gente tem participação do ferro na arrecadação da CEFEM no segundo semestre de 2019. Então, como eu já falei nas aulas anteriores, o carro-chefe da nossa exportação no Brasil é o minério de ferro, e ele representa a maior parte aí também da arrecadação, 78,2%. Todos os outros minerais somados que são explorados no Brasil representa apenas 21,8%, como apresentado aqui no gráfico. Já a gente tem a distribuição aqui por estado. Então, o estado que possui a maior arrecadação hoje de CEFEM é o estado do Pará, representando 52,1%, seguido aí de Minas Gerais com 37,3%. Essa dinâmica mudou. Esse ano de 2019 foi um ano atípico da mudança dessa dinâmica. Por quê? Minas Gerais sempre era o estado que possuía, isso pode pegar informes anteriores, Minas Gerais era o estado que sempre possuía a maior arrecadação. Devido a projetos de expansão de várias empresas aí no Pará, essa dinâmica mudou um pouquinho aí, tendo o Pará, que era o segundo, passando a assumir a primeira posição aí de maior estado com arrecadação de CEFEM. Seguido aí a gente tem Goiás com 2,3%, Mato Grosso, Bahia, e todos os outros estados representam apenas 5,8%. Então, é importante também a gente se atentar para esses dados, né, porque a CEFEM ela ajuda muito, principalmente os municípios, que a maior parte do dinheiro fica no município.
Esse dinheiro pode ser investido em saúde, educação, infraestrutura, dentre outros. Avançando aqui, agora a gente tem a distribuição da CEFEM do segundo semestre de 2019, segundo os principais municípios. Conforme o gráfico anterior, o Pará é o estado que possui maior arrecadação de CEFEM. Então a gente tem aqui Paraopebas como a cidade que possui maior arrecadação do Brasil de CEFEM, representando 26,2%. Canaã dos Carajás, representando 16,9%. Congonhas, 7,5%. Itabira, 5,3%. Conceição do Mato Dentro, 4,3%. E todos os outros municípios com 39,8%. Então, repara que a concentração de recurso em 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Então, 5 cidades onde concentra a maior parte dos recursos aí destinados à CEFEM. Dentro dessas 5, a gente tem 3 em Minas Gerais e 2 no estado do Pará, representando a maior parcela. Quanto à distribuição da arrecadação da taxa por hectare. Então, o Pará, ele configura aí, essa taxa, ela é responsável, né, para você fazer a arrecadação de áreas onde você está realizando pesquisa mineral. Então, aqui a gente tem o Pará com 19,8%, Mato Grosso 17,4%, Bahia 14,4%, Minas Gerais 11,9%, Goiás 8,4% e os outros estados representando apenas 28%. Repara que aqui você tem uma expansão, a gente pode observar uma expansão da pesquisa mineral em alguns outros estados, como Mato Grosso e Bahia. Então, Mato Grosso e Bahia, Goiás também, você tem uma expansão. Já o estado de Minas Gerais e Pará, ele já tem vocação, já tem grandes mineradoras, todas localizadas ali. Então, não tem essa mudança de dinâmica, mas aqui a gente pode reparar que a questão do Mato Grosso e Bahia aparecendo aí como destaque também na questão da arrecadação, taxa de arrecadação por hectare. E agora, a gente tem uma informação muito importante aqui. Quando a gente fala assim, a mineração só causa prejuízo, a mineração não é lucrativa. Então, aqui a gente vai ver o quanto a mineração é lucrativa e o que de mineração é lucrativo no Brasil. Vocês podem observar, na primeira coluna, a gente tem a commodity. Ferro, alumínio, cobre, chumbo, estanho, níquel, ouro, platina, prata, carvão, dentre outros. Nas colunas seguintes, a gente tem aqui o segundo semestre de 2018, primeiro semestre de 2019, segundo semestre de 2019. Então, vamos atentar à comparação, a segunda coluna aqui com a quarta coluna, que é o segundo semestre de 2018 para o segundo semestre de 2019. E observar como ocorreu essa variação. Essa variação é o que? Aumentou em relação a esse ano ou diminuiu? A gente tem a variação de um semestre para outro e tem a variação de um ano para outro também. Então aqui a gente pode observar, de um semestre para outro a gente teve uma variação aqui positiva no minério de ferro. De 2018 para 2019, um crescimento aí, uma variação de crescimento de 33,09. Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar aqui embaixo. Variação percentual do segundo semestre de 2018 para e primeiro semestre de 2019. Variação percentual, né? Então aqui a gente tem o preço do minério de ferro nos Estados Unidos, a tonelada métrica seca. Então, é quanto custa a tonelada do minério de ferro. Então, essa primeira linha representa o custo, quanto vale uma tonelada aí de minério de ferro. A gente pode observar aqui que no ano de 2018, 69,3. Depois, aí já em segundo semestre de 2019, 95,43.
Então teve uma evolução no preço aí da commodity. Algumas commodities teve evolução sim, mas outras teve um decréscimo no valor. A exemplo aqui é o segundo apresentado do alumínio, né? Então do alumínio aqui teve uma diminuição significativa, outros tiveram aumento. Então essa variação é importante ter esse acompanhamento, porque como uma commodity ela tem a cotação determinada no mercado internacional, você consegue ter uma previsão, né, assumir um risco se sua mina ela está correndo risco aí de não pagar, se pagar os seus custos, ou se ela está sendo lucrativa, ou se tem a perspectiva dela ser mais lucrativa com aumento, até quanto que o seu empreendimento suporta essa variação. Por quê? Quando a gente for falar ali projeto, então a gente tem que ter uma ideia. Se você montou um empreendimento, você tem um objetivo de ser lucrativo nele. Se o preço do seu produto que você está vendendo começa a cair demais no mercado, não é viável mais você fazer a extração. Então aquele projeto seu, ele tem que ter uma margem de risco. Para isso, é muito importante fazer o cálculo dessa margem de risco em cima do valor da commodity, e em cima das previsões futuras também da commodity. Beleza? E aí nessa aula a gente encerra aqui um pouquinho sobre dados da mineração no Brasil.